conversando com esse gigante, como eu gosto de conversar, tenho saudade de conversar com o Luiz Lima aqui na programação da Auriverde Brasil. Ele chegou para essa boa prosa nesta sexta-feira. Luiz, querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Alexandre, eu quero te fazer uma pergunta logo de início. Você está tomando Ora Pronobis? Eu tomo Ora Pronobis e vou dizer, sabe o que melhorou na minha vida, Luiz? O sono. Que bom, é essencial. Meu sono melhorou, cara. Essencial. Eu recomendo. Essencial, Alexandre, sabe por quê? A gente em Brasília, a gente perde muito sono, né? E quando a gente perde o sono, a gente perde a criatividade. A gente deixa de exercitar nossa mente criativa, né? Então, se o Ora Pronobis melhora o sono, eu também quero tomar Ora Pronobis, Alexandre. Não, é bom. Eu indico. Ô, Luiz, como é que você tá? Tá tudo bem, querido? Tô bem, Pitoli, mas você já está relatando aí casos de prisões, várias prisões, como você citou, que infelizmente estão cada vez mais público e notório que são prisões políticas, né? E é muito difícil a gente acreditar na justiça do nosso país quando a justiça não está com seus olhos vendados, né? Está com aqui uma venda um pouquinho levantada, fazendo com que olhe quem é a pessoa para estipular a pena, né? Estipular aí se deve ou não permanecer preso. Isso é muito triste. Eu vi aí que o Felipe nasceu dia 11 de dezembro de 87, estava acompanhando. Eu sou do dia 10 de dezembro, mas 10 anos antes. Então é uma pessoa do signo de Sagitário que realmente deve estar sofrendo muito. Sagitário é muito livre, né? Quer ficar muito livre para fazer tudo aquilo que ele deseja. Então realmente fico imaginando o sofrimento do Felipe. Agora, Luiz, um Brasilzão que eu vou dizer para você, pródigo em notícia, né? E notícias que não são tão boas. Então a gente tem a economia definhando, né? Tem agora, por exemplo, a gente trouxe há pouco a notícia do Estadão, falando sobre a milícia digital do PT, que é um absurdo, né, o que foi cometido ali, envolvendo inclusive Bernie Sanders, o democrata americano, e outras questões envolvendo a milícia que parte, né, do Instituto Lula, que o Paulo Okamoto diz ser apartidário, um absurdo, né? Brincando, zombando com a nossa cara, enfim. E eu não vi até aqui a disposição de incluir essa turma no inquérito das milícias digitais. Mas certamente causou um estrago muito grande essa desinformação promovida pela turminha do PT nas eleições passadas, né, Luiz? É muito grande, né, Pitoli? E principalmente quando você tem uma milícia digital do próprio governo e que contagia toda a mídia, praticamente, de TV aberta e que leva desinformação à população. Por exemplo, nós votamos na semana passada, né, passou, infelizmente, a urgência, né, agora, essa semana, da PL que faz com que a mesa diretora se comporte como um conselho de ética, né, apenas 11 membros, né, substituindo ali o Conselho de Ética com 40 membros. Então, se dizem que o Conselho de Ética é político, 11 membros na mesa vai ser mais político ainda. Então, tudo isso, e as imagens que mostravam na televisão, Pitoli, dos políticos brigões, eram somente dos políticos de direita ali, de direita e que participam, né? A gente teve a agressão do deputado federal Quaquá, dando um tapa no rosto do Messias Donato, um deputado do Espírito Santo. A gente teve o deputado Glauber Braga, do PSOL, expulsando do Congresso Nacional um rapaz que tinha divergência política com ele, expulsando literalmente. Então, esses casos, o caso da Rascadinha, do Janones, absolvido aí com o dobro de votos do que aqueles deputados que realmente falsificaram que ele fez Rascadinha no seu gabinete. Mas, Pitoli, eu vou ser muito sincero com você. Todos os deputados que defenderam esse novo modelo de indicação para o Conselho de Ética, para punir, para suspender, todos que pegaram o microfone ali no meio do plenário, são deputados que você não se vê se posicionando, nem à esquerda, nem à direita. Então, hoje, você tem um grupo muito grande de deputados, que eu diria que uns 350, 400, que perderam espaço, porque com a entrada do Bolsonaro em 2018, você teve a polarização. Então, você tem votos de opinião da esquerda, como sempre teve, e você tem agora votos de opinião de direita. Então, sobrou menos vaga no Centrão, sobrou menos vaga para aqueles deputados que não sabem para que lado vão.
São esses deputados que não querem ver embate político na Câmara dos Deputados. São esses deputados que querem tirar do jogo até deputados de esquerda e de direita, mas que defendem a sua opinião. Então, esse modelo de adaptar a mesa diretora, fazendo com que ela tenha o poder de indicar e de pressionar, seja o deputado que for, para suspender o seu mandato ou perder o seu mandato, eu achei o ponto mais negativo da semana. Tivemos discussão sobre o projeto de lei do aborto também, que eu enxergo alguns pontos falhos, mas esse de tirar a liberdade do parlamentar em defender, até de forma mais contundente, o que acha, eu achei o ponto mais perigoso do Congresso Nacional, Vitória. Luiz, e também tem uma questão que chegou para a gente, você pode me ajudar a entender, que devem proibir aquelas lives ou selfies feitas por deputados no interior do plenário da Câmara. Isso procede, Luiz? Deve caminhar também para diminuir o impacto nas redes daqueles que de fato têm seguidores nas redes sociais, Luiz? Também, Pitoli, mas aí eu já vejo como quando o telefone foi inventado, o celular foi inventado, eu acho que é um caminho sem volta. Essa interação em tempo real com o público, a gente está em 2024, a gente não pode frear os avanços da sociedade. Mas é claro que tem essa corrente aí contra os deputados que naturalmente têm um poder de persuasão grande, né, de influência com o cidadão. E aí que eu toco nesse ponto, Pitoli. O voto de opinião, ele ganhou espaço com a direita, né? Então a direita hoje tem de 80 a 100 deputados muito atuantes, a esquerda a mesma quantidade, e nesse vácuo ficou 300 deputados realmente que têm uma certa dificuldade de se posicionar, né? Fica muito dependente daquele voto baseado em emenda parlamentar, em ganhar extra-orçamentária, em levar recursos para o município. Mas esse ponto de fazer da mesa diretora, Vitória, isso vai atingir as câmaras de vereadores. A maioria dos municípios do Brasil tem apenas 9 vereadores. Se você deixar a cargo da mesa de uma Câmara de Vereadores com 9 vereadores, que normalmente todo mundo é situação, aquele coitadinho sozinho que é oposição ao prefeito, ele corre o sério risco de perder o mandato. Então, nós tivemos uma votação, se você pegar o mapa de votação, tanto os deputados de direita como de esquerda foram contrários a esse projeto, e quem apoiou realmente esse projeto foi o Centrão. Então, o Centrão e muitos deputados que ali estão há muito tempo, eles não querem fazer da Câmara dos Deputados debate. Para eles está tudo ok, está tudo bem, desde que eles sejam atendidos com as suas demandas, seja o governo que for. Eu entendi, porque daí eles vão ter que se posicionar, né? E sem posição a gente já entendeu que é o muro tem um preço, né, para descer para aquele lado ou para o outro lado, tem um preço para descer do muro, né, Luiz? Exatamente, Vitória, e nunca teve tanto extra-orçamentário no Congresso, completamente diferente da época do presidente Bolsonaro, onde aquela narrativa de emenda secreta, destinação de recurso secreto, pegou. A gente tem observado, por exemplo, emendas de comissão com milhões e milhões. Então, você tem emenda de comissão do esporte, por exemplo, 900 milhões, e que não são dirigidos para deputados que estão ali participando da comissão de esporte. Outras comissões também, emenda da saúde, emenda da educação, que eu faço parte. Eu não recebo nenhuma emenda na saúde, na educação, e outros deputados que sequer fazem parte da comissão recebem. Então, o que a gente observa é um governo que não atende o que está na Constituição, que são as emendas impositivas. Todos os deputados de direita estão no final da fila para receber os seus recursos para destinar para os municípios, coisa que o presidente Bolsonaro não fazia. Você poderia ser do PT ou do PSOL, você recebia no mesmo tempo as emendas impositivas, que são constitucionais, que eu não sou muito a favor, não, mas elas existem. E, infelizmente, a gente tem um governo realmente revanchista e que, para comprar voto, está chegando no fim, né, Pitoli? Então, eu falo até com os deputados de direita, cara, não precisa brigar, não. O bêbado já está indo na direção do abismo. Ele vai cair no abismo sozinho. O que eles querem é que a gente brigue com eles agora no plenário, porque o governo está indo muito mal, Pitoli. A gente tem perspectiva de inflação, o Banco Central segurando. O dólar subiu agora nos últimos 3 dias, atingindo 5,40.
o real foi a 7ª moeda do mundo que mais desvalorizou frente ao dólar. E do outro lado da moeda a gente tem direita crescendo na Europa, no Parlamento Europeu, o Trump 2 pontos acima do Biden, o Milei na Argentina controlando a inflação e tendo superávit na economia depois de 10 anos. A gente tem um governo de esquerda no país, aqui no Brasil, caindo cada vez mais. Então, a gente vai ter problemas sérios em 25, isso é fato. Já é discutido o impeachment do presidente Lula no Congresso Nacional para o ano que vem. Então, a gente tem um cenário aí que a gente tem que ter muita calma, ao mesmo tempo não ser ingênuo, ficar atento aos movimentos, mas não cair na armadilha da esquerda, porque eles estão chamando para briga, porque toda pessoa que está desesperada chama para briga. Luiz, chamou a atenção a fala do Lula, acho que ontem na Europa, sobre o ministro Fernando Haddad. O Lula disparou contra o Haddad por diversas vezes, indiretamente, outras diretamente. Tem que parar de ler livro. Aí falou do economista que só tem solução quando está fora do governo, mas quando está no governo não tem solução. Ele disparou contra o Haddad algumas vezes. Parte da imprensa, patrocinada pelo governo, comprou a ideia e está fritando vivo o Haddad, que é um perfil do PT, que é fritar vivo aquele que ele quer, né, expurgar. Como é que está a situação do Haddad dentro da Câmara? Qual a tua percepção? E esse governo que derrete, do ponto de vista econômico, então, vejo a gente caminhando para o mesmo ponto onde Dilma Rousseff chegou pouco antes do seu impeachment, Luiz. Vitória, a percepção que eu tive acompanhando em uma comissão, eu não sei se foi a CCJ, que o Haddad esteve presente, ou se foi outra comissão, mas eu estive, e eu gosto muito de ver o lado político aqui, daquele agente político, até do executivo, né? O Haddad é um político de muitos anos, e ele é mais político do que economista, né? Ele é mais político do que técnico. O político, ele consegue segurar até determinado momento e camuflar, assim como são as lojas americanas, eu diria, naquele imbróglio, naquela arte que eles fizeram com os números nas lojas americanas, enganaram muita gente durante muito tempo. O Haddad, por ser político, ele consegue camuflar e até enganar a percepção em relação a números, em botar a culpa no Bolsonaro, em dizer que o Bolsonaro deixou um déficit na mão dele, que deixou dívida. Só que com o tempo, você não consegue mais enganar. Então, eles estão no modo desespero. Todos os indicadores apontam um aumento de perspectiva de inflação do nosso país. Você tem o desemprego realmente assolando o custo de vida. Se você pegar os preços de 2020 para cá, como aumentaram, né? Desde a alimentação até papel higiênico, aumento assim, de quase 150%. Então, a gente vê que o Haddad não está mais conseguindo se segurar politicamente, a tecnicidade do governo Lula é muito fraca e eles estão gastando demais. Então, é um governo que gasta muito e gasta muito para ter aquilo que ele quer, né? Ele não consegue aprovar as pautas dentro do Congresso Nacional sem emenda parlamentar, sem extra-parlamentária, né? E isso vai chegar um momento que vai ter fim, como foi com a Dilma, como foi em outros governos que a gente teve no nosso país, e que voltará a responsabilidade toda para o Congresso Nacional. A gente vai ver o STF se afastando, né? Muito responsável por tudo isso que está acontecendo, e vai cair novamente no Congresso Nacional a gente pôr uma direção nesse país. Eu, essa semana, estava discutindo até com um político de centro, ele sentou do meu lado no plenário, Pitório, e perguntou: Luiz, o que você acha? Você acha que pode acontecer um impeachment? Eu falei: eu acho que sim, em 2025. E ele falou e virou para mim: poxa, mas é duro falar isso, né? Mas nesse momento seria até melhor o Alckmin do que o Lula. E eu, infelizmente, eu tenho que concordar, Pitório, porque hoje o Lula, ele não consegue segurar nem a sua própria base, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Rio, as universidades federais, Colégio Pedro II aqui no Rio, 14 unidades, federal, ensino base, está sem aula até hoje, dia 12 de junho, não teve aula. São 13 mil alunos. O governo do PT, ele se põe de joelhos para um sindicato de professores, chamado AND, ligados ao PSOL, ao PSTU. Como é que você vai acreditar num governo que tem plano de educação, de investir milhões, se ele se curva a sindicato? No governo Bolsonaro não teve uma greve nas universidades federais. Uma greve.
Então, é um governo fraco, é um Lula diferente, pior do que das suas 2 edições anteriores. Então, é um governo que está se pendurando em fio desencapado, não tem dúvida nenhuma, Vitória. Luiz, queria te falar do teu Rio de Janeiro. Eu acompanho o dia a dia do Rio e eu estou muito preocupado porque, Luiz, dias atrás, operação na Maré, na tentativa de desmantelar, encontrar responsáveis por crimes de roubos de carga, roubos de veículos. Aí a gente recebeu informação, linha vermelha, linha amarela, Avenida Brasil, tudo fechada por conta desse momento do crime, o BOP, aí matam um agente do BOP, aí Supremo Tribunal Federal intervém, aí foi preso no Complexo da Maré. Eu não sabia disso, recebi essa informação hoje. O Complexo da Maré no Rio tem a maior comunidade nordestina dentre todas as comunidades do Rio, e foi preso um criminoso do Ceará, dentro do Complexo da Maré, enfim. E o que a gente percebe é que, eu até fiz essa fala na rádio diante dessa operação na Maré, Luiz, que eu acho que é enxuga-gelo, do jeito que estão tratando das coisas, parece um enxuga-gelo, porque estão indo na ponta da corda, tentando encontrar quadrilha, ok, mas por trás disso tudo tem uma corrupção gigante, né, estatizada, infelizmente, aparelhando o governo, o judiciário, o legislativo, infelizmente. Então, quando se faz uma operação dessa para chegar na Maré, eu acho que é só enxugar gelo, Luiz. Isso é muito maior do que a gente pode imaginar. E o Rio está sofrendo muito com isso. Eu estou errado? Não, Pitoli, você está certo. E quem paga a conta é o soldado, né? É o sargento do BOP, de 32 anos, que faleceu. Temos um outro sargento também correndo risco de morte. Então, você vê que os soldados que pagam o pato dessa guerra, são essas pessoas que defendem a gente. Hoje, o Complexo da Maré conta aí com mais de 200 mil pessoas, 70% do município do Rio de Janeiro é tomado e controlado por milícia e tráfico de drogas. São estados semi-independentes, estados semi-soberanos dentro do Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil durante 200 anos. A corrupção dentro da polícia, em todas as instâncias e do governo estadual, governo municipal, o prefeito não se posiciona, o prefeito não enxerga que é sua responsabilidade também, como líder de 7 milhões de habitantes, do executivo, cuidar da segurança também. Ele sequer, no dia que houve esse problema, ali na Avenida Brasil, ali junto com a linha amarela, ali no Complexo da Maré, não teve uma postagem pedindo socorro que seja o governo federal. Mas cabe também, e aí eu vou fazer uma crítica ao governador Cláudio Castro, que é do meu partido, que é do PL, que tenha coragem. Ele tem que se posicionar. A polícia está fazendo o trabalho dela, está se expondo ao risco. Mas a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Pitoli, ela não vai conseguir vencer o tráfico de drogas da milícia, que tem um efetivo maior do que a própria polícia. E na nossa Constituição é bem claro. Diz ali que as Forças Armadas devem intervir na segurança pública quando acontece algo excepcional. Acontece algo excepcional todo dia no Rio de Janeiro. Não é normal, aonde o ministro Flávio Dino esteve, onde tem barricada, a 15 metros da Avenida Brasil, um monte de barricada. Não é normal você ter pessoas, e isso nem a esquerda americana permite. Para você ver como a esquerda brasileira ela sofre de retardo mental ou é conivente ao crime organizado, ou depende dele. Porque a gente não pode compactuar com um partido político que acha normal o cidadão ter fuzil a 15 metros da Avenida Brasil e barricada. A maior reserva de armamento da América Latina está no Complexo da Maré, que faz distribuição para a região dos Lagos, para Angra dos Reis. Todo mundo sabe de onde vêm essas armas. E cabe ao governador Cláudio Castro chamar na chincha o governo federal, o presidente Lula. Ele não pode ficar com medo. Não adianta um policial militar entrar na Maré e tentar combater o crime se essas armas não param de chegar, via marítimo, ou via terrestre, ou via aérea. Isso é responsabilidade do Exército Brasileiro. Não pode as Forças Armadas estar de braços cruzados. E cabe ao presidente da República fazer o que o presidente Temer fez quando teve a última intervenção no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Pitoli, ele só vai se reerguer com a ajuda do Brasil. O Rio de Janeiro não tem força através do seu efetivo da Polícia Militar
que eu bato palma e a Polícia Civil, que fazem o seu melhor, e principalmente aqueles sargentos, soldados e cabos que estão à ponta arriscando sua vida. Então você tem que ter um posicionamento forte. E eu repito, o Rio de Janeiro só será salvo por um governo federal responsável. Luiz, e para fechar, eu estive na posse do Bukele em El Salvador e dá para aprender. Aí você vai falar para mim, mas é um país de 6 milhões e 700 mil habitantes. É o tamanho da cidade do Rio. É o tamanho da cidade do Rio, né? Algo em torno disso. Então, quer dizer, dá para fazer, mas precisa ter coragem, precisa ter disposição e apoio para que isso aconteça e a paz volte a reinar. Porque o Bukele decidiu fazer o que fez em El Salvador quando 80% do território salvadorenho estava na mão das gangues e milícias. É o que você acabou de dizer. O Rio perdeu o controle sobre o seu território. Isso é gravíssimo. Agora, enxuga gelo, colocando em risco a vida de policiais militares e civis, isso é criminoso. Isso sim é criminoso. Que a gente sabe que não vai ter saída do jeito que estão fazendo. E outra, UPP, hein, Luiz? Eu estive no Rio, eu vivi no Rio nesse tempo de UPP, era a coisa mais linda, você andar pela Zona Sul, né, com a tranquilidade que não se tinha há tanto tempo, mas só estavam tirando aqueles da zona de conforto e, como você muito bem colocou, despachando para Angra, para Paraty, né, para a região dos lagos, para Macaé, enfim, como a gente já tratou desse assunto. Olha, a gente tirou lá do Dona Marta, mas ele foi para Angra dos Reis. Não prendeu o bandido. Só falou para ele, você pode sair daqui? Vai para outro lugar, por favor. E destruiu áreas que eram absolutamente seguras no Rio, né, Luiz? Pitoli, na política o que falta é justamente a pessoa quando se elege prefeito ou governador, ele fica muito preocupado com seus índices de popularidade, ele não fica preocupado com o futuro, né? Ele fica preocupado com a mídia, ele fica muito preocupado com a opinião pública. E a opinião pública e a mídia hoje, elas estão muito deturbadas, porque elas estão muito ligadas à sua própria audiência, né? Então você vê, por exemplo, a programação das televisões, como elas mudaram, né? Como migraram o telespectador do meio hoje, que vê a Ouriverde, ele busca a informação do outro que lá na TV aberta, coitadinho, que não tem acesso à informação real. O dia que a gente tiver um governador e um prefeito que fique preocupado justamente como o seu nome vai estar na história daqui a 30, 40 anos, aí a gente começa a mudar a política. Fora isso, é o governador Tarcísio, que está fazendo no São Paulo brilhantemente com a segurança, seguindo firme, mas aqui no Rio de Janeiro, tanto no estado como no município, a gente tem governantes populistas que até entram não sendo populistas, mas se tornam populistas, infelizmente. Desde Leonel Brizola, em 84, a gente está há 41 anos aí sem ter, tanto na Prefeitura do Rio como no governo do estado, um governante firme, pulso firme, como é o governador Tarcísio de São Paulo. Luiz, você está bem de saúde, tudo certo, né? Estou bem, 46 anos, tomando Ora Pronobis. Querido. Luiz, você é muito querido no chat, muita gente, né, estava ali com saudades de você, volte sempre. Bom final de semana, dá um beijão em todos aí, Luiz. Pessoal, Pitoli, deixa eu deixar registrado aqui, eu não estou ganhando nada para falar do Ora Pronobis não, tá? Eu não, é de coração. Você é um querido, meu velho, você é um querido. Você não imagina o tamanho do carinho que a gente tem por você. Valeu, Luiz, bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Luiz Lima, direto do Rio, conversando conosco.